Se você está pensando em atuar como perito judicial na área de engenharia, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto é que dá para ganhar como perito. Como a remuneração ela varia bastante, primeiro eu vou trazer aqui algumas premissas para você entender como é que funciona o mercado e depois eu vou trazer 3 cenários hipotéticos aqui para mostrar quanto é que dá para ganhar na prática. Antes de falar de valores, é importante trazer aqui uma ressalva, que é o seguinte: tem alguns processos que eles correm em gratuidade de justiça. Esses processos são quando as partes elas são hipossuficientes, elas não têm condição de arcar com os custos dos processos. Nesse caso daqui, a perícia judicial é chamada de assistência judiciária gratuita. Então, não vai ser o foco aqui desse vídeo, porque esse é um tipo de processo que, na verdade, você não vai conseguir uma boa remuneração com eles. Eles até que servem para você pegar experiência, para mostrar o trabalho do juiz, para o juiz conhecer seu trabalho, para você ficar conhecido no fórum, esse tipo de coisa. Mas eles não vão ser um tipo de processo que você vai conseguir uma boa remuneração. Para vocês terem noção, no TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eles têm um valor base lá para serviço de engenharia, que é cerca de R$ 500. E esse valor ele pode ser majorado pelo juiz, mas ele tem um teto ali, um limite de 1.900. Então, assim, qualquer trabalho que você vai fazer na gratuidade de justiça, no TJDFT, ele vai ter esse teto aí de 1.900 e isso é independente da complexidade do trabalho. Então, quando eu começar a falar aqui das remunerações dos processos comuns, vocês vão ver que esse valor de 1.900, ele realmente é bem aquém. Principalmente porque é realmente independente da complexidade do trabalho. Então, você pode pegar um trabalho aí muito complexo e aquele vai ser o limite, não vai dar para passar disso. Esse não vai ser o foco do vídeo, eu já falo aqui sobre os processos que não correm em gratuidade de justiça. Então, para começar a falar dos cenários aqui, dos processos comuns, vamos falar de algumas premissas. Primeiro é o seguinte: a gente tem que pensar como é que é a remuneração do perito. A remuneração do perito, ela varia com base em 2 fatores: no valor da hora técnica e na quantidade de horas que ele gasta para fazer o trabalho. Quando a gente fala do valor da hora técnica, a gente tem o IBAP, que é o Estudo Brasileiro de Perícia de Engenharia, que eles divulgam uma tabela de honorários. Essa tabela você pode usar o valor da hora técnica lá, que não costuma ser questionado. Os juízes aceitam bem, as partes também, embora as partes costumam reclamar do valor total da perícia, não vejo o valor da hora técnica da tabela do IBAP como sendo um questionamento em si pelas partes. Então, para vocês terem noção, o IBAP de São Paulo, na tabela mais recente que eles divulgaram, eles estão com um valor base lá de R$ 625 por hora técnica nas perícias de engenharia. Esse valor, embora seja do IBAP regional de São Paulo, vocês vão ver aí qualquer dos estados aí do Brasil, não varia muito, não foge muito disso. O que acaba acontecendo é quando você tem algum estado que está com a tabela muito defasada, às vezes está com o preço de 2020. Aí realmente é um valor abaixo. Mas se você pegar um estado com uma tabela atualizada, vocês vão ver que não varia muito dos R$ 625. E até assim, até se o estado às vezes está com valor defasado, você consegue usar a tabela de São Paulo ou de outro estado próximo para justificar. Eu vejo isso acontecer muito, até aqui no TJDFT, eu vejo as pessoas utilizarem a tabela de São Paulo e não tem nenhum questionamento, acaba que é bem aceito. Então vamos trabalhar aqui com esse valor de R$ 625 por hora técnica, tá? O segundo fator é a quantidade de tempo que você vai gastar para fazer um trabalho. Então, antes de falar dos cenários aqui, a gente tem que pensar o seguinte: a maioria dos serviços que eu vejo que demandam perícia de engenharia, eles vão ter mais ou menos aí um valor de cerca de 8 a 10 mil reais. Esse é um trabalho que você vai gastar aí mais ou menos 16 horas para fazer. Um trabalho que você gasta 16 horas, ele vai ficar em torno de 10 mil reais. Acaba sendo a maioria dos serviços que eu vejo aí. Você vê assim que não é um tempo muito grande se você demora para fazer o trabalho. Um trabalho desse de 10 mil reais, que você vai gastar 16 horas, é um serviço que você faz no final de semana. Pegou aí no sábado de manhã, no domingo à tarde você termina. Um trabalho assim de 2 dias mais ou menos. Essa é a maioria dos trabalhos que eu vejo, embora tenha outros com valores mais altos. Tem até, semana eu vi uma perícia de 180 mil reais, o valor dos honorários, mas assim, não é a regra. O que eu vejo a maioria são valores aí que variam entre 8 e 12 mil reais por trabalho. Num serviço desse, de 8 a 12 mil reais, é um serviço que você vai fazer de 1 a 2 dias, certo? Então agora falando dos cenários, vamos pensar aqui num cenário muito otimista. O que seria esse cenário? É o cara que consegue trabalhar integralmente com perícia. Ele consegue encher a carga horária dele toda do mês só trabalhando com perícia judicial. Se você pensar aí que ele vai trabalhar 23 dias úteis no mês, com 8 horas por dia, com esse valor da hora técnica de R$ 625 reais, você chega aí no montante de 115 mil reais por mês. Esse valor, assim, embora ele seja muito alto, eu conheço gente que consegue até ganhar mais do que isso. Agora, assim, realmente é uma pessoa que ela já está consolidada na perícia judicial, ela já faz isso há um tempo, ela já é conhecida pelos juízes, ela entrega um bom trabalho já há muito tempo. Então, assim, é um nível que dá para você chegar assim, mas realmente vai exigir de você aí um tempo atuando como perito, uma disposição para divulgar trabalho, para ter relacionamento no fórum, um bom network com juízes. Então, assim, é um nível um patamar que dá para você chegar, mas realmente é difícil. Você tem que ter uma dedicação por muito tempo, um trabalho muito consolidado como perito para chegar nesse patamar. Já o cenário intermediário, ele é um cenário mais realista, é um cenário que eu vejo acontecendo com mais frequência. O que seria esse cenário intermediário? Seria a pessoa que ela tem uma atuação, seja como autônomo ou como CLT, e usa a perícia judicial para conseguir uma renda extra. Nesse trabalho que ele atua como perito para conseguir uma renda extra, ele se dedica bastante. Então, assim, ele além de entregar um bom trabalho, ele faz visita aos fóruns para se apresentar a juízes, manda e-mail para a vara com currículo, ele tem uma dedicação,
uma dedicação razoável de tempo para conseguir os trabalhos. Então, essa pessoa, você pode pensar aí que ele vai conseguir aí, que eu vejo acontecendo, né? Conseguir cerca de 12 trabalhos por ano, no valor médio desses 10 mil. Então, você pensa aí que ele consegue uma remuneração média de 10 mil reais por mês, só atuando como perito e isso mantendo outro trabalho, tá? Porque, assim, se você pensar num laudo desse, de 10 mil reais por mês, esse é um laudo que você faz em 16 horas. Então, você consegue manter tranquilamente com outro trabalho. Porque você vai, para fazer esse trabalho aí, você vai gastar 2 dias. Então, você pode pegar aí um final de semana, sábado, domingo, fazer o trabalho tranquilamente e manter outra atividade de forma contínua. Já no terceiro cenário, que seria um cenário mais tranquilo, assim, vamos dizer, esse cenário, ele é daquela pessoa que ele usa a perícia como uma renda extra, mas também ele não se dedica muito para conseguir novas nomeações como perito. Até porque às vezes não tem tempo mesmo. Então, o que é que eu vejo acontecendo? Esse tipo de profissional, vamos supor, o cara, ele tem um trabalho dele, e aí ele está cadastrado lá no fórum, mas ele não vai no fórum pessoalmente, manda um e-mail com o currículo dele uma vez ou outra e tal. Então, esse tipo de pessoa, ele acaba conseguindo aí uma média aí de umas 3 nomeações por ano, dessas de 10 mil. Eu não acho um cenário ruim, até porque a pessoa não está se dedicando tanto para conseguir novas nomeações. Então, você pensar aí, a pessoa está cadastrada lá no fórum, tem o trabalho dele, manda o currículo para as varas uma vez ou outra por e-mail, não vai pessoalmente. Ainda assim, eu acho que dá para conseguir umas 2, 3 perícias por ano nessa de 10 mil reais. Essa vai ser uma pessoa que vai conseguir uma remuneração aí de uns 30 mil reais por ano. E assim, como ele tem outro trabalho, né, acaba virando um 14º, 15º salário. Então assim, só para resumir, eu mostrei aqui 3 cenários bem diferentes, desde aquela pessoa que se dedica integralmente à perícia, até os outros 2 cenários que são pessoas que usam a perícia como forma de renda extra. Vocês percebem que varia bastante, né? Desde o cenário do cara que está tirando ali 115 mil reais por mês, até o outro que está fazendo 30 mil no ano. Então varia bastante, e onde é que você vai se encaixar aí nessa régua, vai depender bastante da sua dedicação, para conseguir novas nomeações, novos trabalhos, ir no fórum, se apresentar ao juiz, esse tipo de coisa. Quanto à qualidade dos trabalhos, todos esses cenários aqui, a pessoa tem que entregar um bom trabalho técnico, assim. Porque realmente, se você tentar entregar um trabalho ruim, você vai receber oportunidade, uma vez ou outra, eventualmente. Se você não conseguir entregar um bom trabalho, você não vai conseguir outros. Então, assim, nesses 3 cenários, eu estou trabalhando na premissa aqui que essas pessoas entregam um bom trabalho técnico, e o que vai variar aí de onde é que você vai se encaixar é a dedicação que você vai ter para conseguir divulgar teu trabalho, conseguir novas nomeações. É o tempo que você vai gastar mesmo para manter um relacionamento lá no fórum. Se você está vendo esse vídeo para entender como é que funciona a remuneração, eu imagino que você está pensando em começar a trabalhar com isso. Quando eu comecei a atuar como perito, também tinha essa insegurança, e é normal porque você não conhece, geralmente você não conhece alguém que trabalha com perícia, é difícil conversar com alguém sobre isso, porque não é um mundo que tem muitas pessoas trabalhando e você geralmente não conhece alguém que trabalha com isso. Por conta disso, eu deixei aqui um formulário aqui na descrição. Se você quiser bater um papo comigo nesse formulário aí, só você colocar o nome mesmo, que vai ser encaminhado aqui pro WhatsApp, pro meu WhatsApp. Se você quiser mandar uma pergunta, às vezes pedir uma opinião sobre o que eu acho da tua situação, pode ficar à vontade. Podcast bate um papo aí, qualquer dúvida que você queira tirar, vou estar à disposição nesse link aqui embaixo, tá bom? E se você gostou do vídeo, peço para apertar aqui no like e se inscrever aqui no canal, que eu vou estar trazendo conteúdo aqui sobre perícia judicial.